Bem, professor, a gente já falou um pouquinho desses detalhes relacionados à hemácia, né, à hemoglobina, ao transporte de oxigênio, ao transporte de dióxido de carbono e ao transporte de monóxido de carbono. Agora vamos falar um pouquinho sobre um outro aspecto muito importante da respiração, que está relacionado à ventilação pulmonar e aos processos que envolvem tanto aspectos relacionados ao volume quanto à pressão nos pulmões. Você já deve ter ouvido falar dessa equação aqui, você já deve ter estudado em outras disciplinas, a equação de Clapeyron. Através dessa equação, você consegue perceber que o volume e a pressão são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, professor, quando o volume aumenta, a pressão diminui. E isso acontece também nos nossos pulmões. Quando você aumenta o volume dos seus pulmões, a pressão no interior dos pulmões vai lá para baixo, diminui. Portanto, essas grandezas são grandezas inversamente proporcionais, tá? A relação entre volume e pressão no processo de respiração pulmonar é extremamente importante, como a gente vai ver na representação a seguir. Sempre que a pressão intrapulmonar for menor que a pressão do ar, que a pressão externa, que a pressão atmosférica, o oxigênio, o ar, vai ser empurrado para dentro dos teus pulmões. Tá? Um ar, em princípio, rico em oxigênio, dependendo do ambiente onde você estiver. Ok? Portanto, você só consegue colocar o ar para dentro dos pulmões devido a uma diferença de pressão. Uma pressão intrapulmonar menor que uma pressão extrapulmonar, a pressão atmosférica. Ok? Portanto, quando eu tenho essa diferença de pressão, o ar é empurrado para dentro, num processo que você conhece pelo nome de inspiração. Outro ponto importante que a gente deve tocar quando a gente fala em inspiração, em entrada de ar nos nossos pulmões, está relacionado à altitude. Acho que todo mundo aqui já deve ter voado, já deve ter entrado no avião, né? Quando você entra no avião ou quando você sobe uma montanha muito elevada, você está se expondo a uma diferença de altitude. Em locais com uma elevada altitude, o que você acha que acontece com a pressão do ar? Nesses locais, a pressão atmosférica é muito baixa, podendo inclusive ser menor que a pressão pulmonar. Ou seja, professor, é aí que está o problema em você subir uma montanha muito elevada, como o Monte Everest, por exemplo. É um monte muito elevado, uma altitude muito elevada, a pressão do ar, a pressão parcial de oxigênio, a pressão atmosférica em elevadas altitudes é muito baixa. Não vai ser maior, portanto, que a pressão intrapulmonar. Nesse caso, o ar vai ter muita dificuldade de entrar. Você não vai conseguir respirar direito em locais com elevada altitude. É por essa razão que, para compensar esse problema sério de diferença de pressão, que a cabine dos aviões, né, a região que você está, o habitáculo lá no interior das aeronaves, é pressurizado. Você tem um ar pressurizado. Ou seja, artificialmente vão aumentar a pressão desse ar na cabine de aviões para que você consiga respirar e consiga sobreviver em locais com essa altitude mais elevada. Outro aspecto importante que deve ser ressaltado é que esse processo de aumento de volume intrapulmonar com diminuição da pressão intrapulmonar ocorre principalmente com o auxílio de músculos. Tá? Lembra que naquela imagem inicial nós tínhamos um músculo nessa região inferior, é o chamado diafragma. Portanto, quando o diafragma se contrai, ele desce. Tá? A contração do diafragma e dos músculos intercostais, que ficam aqui entre as costelas, faz com que o volume intrapulmonar aumente. Outro detalhe importante é o oposto da inspiração. É o processo em que você expulsa o ar.
Esse processo é conhecido como expiração. Na expiração, você diminui o volume dos pulmões, o seu pulmão vai ficar menorzinho e a pressão lá dentro dos teus pulmões vai subir a ponto dela ficar maior que a pressão atmosférica. Portanto, o ar vai ser impulsionado do interior dos seus pulmões para o ambiente externo. É como se você estivesse empurrando sempre o ar de onde a pressão está maior para onde a pressão está menor. No caso da expiração, a ação do diafragma e dos músculos intercostais é oposta à que a gente viu anteriormente na inspiração. Ou seja, para que você consiga diminuir o volume pulmonar, aumentando a pressão lá dentro, o seu diafragma vai relaxar e os seus músculos intercostais também, em princípio. Tudo bem? Portanto, quando o meu diafragma relaxa, eu vou fazer com que os meus pulmões diminuam de volume, a pressão lá dentro aumenta, tornando-se maior que a pressão atmosférica, e o ar, portanto, vai ser expulso. Muito bem, essa é a nossa aula introdutória sobre sistema respiratório, mas em breve a gente vai entrar em mais detalhes, mais aprofundados sobre esse sistema. Muito em breve também a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema que está intimamente relacionado a esse que é o sistema cardiovascular. A gente vai falar aspectos do sistema vascular sanguíneo e do sistema vascular linfático.